Fala, doutores! Daniel, professor de Física da mentoria aqui. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a organizar os conteúdos para a tua etapa de revisão. Lembrando que a revisão para o Enem é uma etapa extremamente estratégica. É o momento do ano que a gente faz retomadas de conteúdos que são recorrentes e conteúdos que você apresentou certa dificuldade. Então aqui a gente vai separar todos os conteúdos de física para o Enem, que são importantes para o Enem, né, em 10 semanas. Eu vou colocar um conteúdozinho por semana e a gente vai dividir aqui em graus de prioridade. Prioridade 1, 2, 3, 4 e 5, beleza? Lembrando que se você tem uma certa facilidade em física, você não precisa passar 10 semanas. Você pode diminuir um pouco esse tempo de revisão para 8 semanas, até 6 semanas, caso você tenha uma velocidade nos cálculos, um pensamento de raciocínio um pouco mais acelerado para a física. Então você poderia juntar na mesma semana dois conteúdos. Em contrapartida, se você tem uma certa dificuldade em física, tem dificuldade de entender ali os conceitos, não tem problema você expandir um pouco mais esse tempo, tá? Passar ali 12 semanas até 15 semanas. Então vamos lá. Então a média da nossa revisão aqui vão ser 10 semanas, beleza? Lembrando que você pode acessar uma prévia dessa revisão da mentoria acessando o link aqui na descrição do vídeo, tá? Você tem 15 dias gratuitos ali de acesso à plataforma da AM, beleza? Mas vamos focar aqui no nosso tier list, nessa nossa ordem de prioridade. E a nossa primeira camada, nosso primeiro conteúdo, a gente classificou como um conteúdo que gera base teórica. É importante que a gente consiga lembrar que o top 3 de física do Enem seria termologia, eletrodinâmica e ondulatória. E nesses três conteúdos, existe um tópico que é fundamental você estudar antes dele, que seria quem, Daniel? O conteúdo de energia. O tópico que mais cai em termologia no Enem é calorimetria, o estudo das trocas de energia na forma de calor. Na parte de eletrodinâmica, existe um conteúdo muito importante que é consumo de energia elétrica. Na parte de ondulatória, a gente trabalha também a energia de uma onda, a potência de uma onda. Então, esses conceitos que são abordados nos conteúdos mais recorrentes na prova do Enem têm como base um conteúdo elementar, que seria energia. Então, não vá para a prova do Enem sem saber as energias mecânicas e como calcula energia elétrica e energia térmica. Não vá para a prova do Enem sem saber o conceito e a matemática de potência. É super interessante isso. Além disso, é muito comum que a gente encontre na prova de física do Enem questões que estão relacionadas a trabalho, à conversão de energia, ao princípio da conservação de energia e da energia mecânica. Então, energia, eu recomendaria que você estudasse na primeira semana, tá? Então, se eu tenho aqui na primeira semana de revisão para o Enem, eu vou colocar energia, Daniel, com toda certeza. Então, é um assunto mais importante da revisão, tá? O assunto mais importante da revisão é um assunto que gera a base teórica. É o elemento para os conteúdos que mais caem em física do Enem. Beleza. Estudei aqui na minha primeira semana energia, fiz um aprofundamento bacana, fiz muitas questões. Na segunda semana, Daniel, você recomendaria que a gente estudasse o quê? Eu recomendaria que você estudasse ondulatória. É muito frequente no conteúdo de ondulatória a gente encontrar propriedades das ondas, encontrar fundamentos da ondulatória, o estudo mais aprofundado de acústica, as qualidades fisiológicas do som, refração e a parte de reflexão. Então, ondulatória, ele cai na nossa prioridade 2 como sendo alto volume por prova. Existem provas que aparecem 3 questões de ondulatória. 2 questões delas puramente de ondulatória e uma misturada ali com a parte de óptica, né? Mas ondulatória, pelo volume de questões que podem aparecer e a matéria ser muito interdisciplinar, eu colocaria logo na segunda semana para você estudar, certo? E Daniel, tem outro argumento porque ondulatória estaria na segunda semana, que vem antes de vários conteúdos, principalmente porque ela é a base também de fundamentos da óptica, de fundamentos também da termologia. Então, logo na sequência de ondulatória, eu colocaria aqui para você estudar óptica, certo? Lembrando que óptica, ela não é uma questão, não é um assunto que tem alto volume por prova, tá? Mas é um conteúdo que vale a pena você estudar depois de ondulatória, porque os fenômenos ópticos e ondulatórios, o estudo da refração, o estudo da reflexão é muito comum nessa prova. Então, assim, na sequência, energia, ondulatória e óptica. Tanto que eu coloquei óptica aqui, ó, na prioridade número 3, como sendo todo ano está na prova, mas ele não apresenta um volume tão alto. Mas mesmo assim, eu colocaria ele como sendo o conteúdo da terceira semana de preparação, justamente por causa da semelhança que ele tem com a ondulatória.
existem muitos conteúdos de ondulatória que têm uma interseção bem importante para a prova do Enem com a matéria de óptica, e principalmente o fenômeno ondulatório de refração, beleza? Daniel, a gente já estudou 3 semanas de revisão. Na quarta semana, você iria recomendar que a gente estudasse o quê? A parte de termologia, tá? Termologia, ela entra aqui na nossa quarta semana de preparação, mas eu colocaria aqui na prioridade número 2, um conteúdo que tem alto volume por prova. É comum você encontrar 2 até 3 questões de termologia. E lembrando que ela está depois de ondulatória, justamente porque existe um método de propagação de calor chamado de irradiação, que é justamente o calor se propagando na forma de onda, certo? Ou seja, na forma de onda eletromagnética. Então é interessante que você tenha uma base bacana, revisado bacana, de forma bacana, ondulatória, para depois estudar termologia. Então a gente já revisou aqui energia na primeira semana, ondulatória na segunda, óptica na terceira, porque é um conteúdo muito semelhante com ondulatória, não é porque ela é tão frequente, mas é porque ela tem muito conteúdo de intersecção com ondulatória, e logo depois, na sequência, termologia. Depois que eu estudei os fenômenos, né, ondulatórios e ópticos, colocar ali termologia. Daniel, na quinta semana você colocaria o quê? Aí a gente entraria com um dos conteúdos mais importantes para a prova de física do Enem, que seria a eletrodinâmica. Eletrodinâmica, ela vai estudar basicamente as aplicações dos circuitos elétricos. Então você precisaria ali de potência, resistência, tensão, corrente elétrica. E perceba que esses conteúdos são essenciais serem estudados logo depois da sequência desses conteúdos que a gente viu agora há pouco. Daniel, para estudar potência ou energia elétrica, eu precisaria estudar aquele conteúdo que eu revisei na primeira semana. Exatamente. Para estudar resistores, seria muito interessante que eu estudasse a parte dos métodos de propagação de calor. Então já teria que ter na minha mente refrescada a termologia. E para estudar termologia, seria interessante que eu estudasse ondulatória. Então, é uma ótima sequência de revisão, priorizando conteúdos que geram uma base teórica e conteúdos que aparecem com muita frequência na prova do Enem. Certo? Então a gente já matou aqui praticamente metade da nossa revisão, certo? E outra coisa, você não precisaria apenas nessas 5 semanas terminar todas essas questões. É normal que se a gente pega a estatística de questões de frequência do Enem, você tem ali, basicamente nessas 5 primeiras semanas, cara, sendo bem sincero, pelo menos umas 250, 300 questões que caíram na prova do Enem. Então você pode fragmentar essas questões de eletrodinâmica fazendo aos poucos nas outras semanas também. Mas é interessante que você comece o estudo aqui pelo menos na quinta semana, beleza? Então, só revisando. Energia na primeira, ondulatória na segunda semana, termologia na terceira semana, perdão, energia na primeira, ondulatória na segunda, a parte de óptica na terceira, porque é muito semelhante com ondulatória, termologia na quarta e eletrodinâmica na quinta semana. Daniel, a gente chega agora na sexta semana. Qual conteúdo você traz pra gente? O conteúdo de cinemática, tá? Lembrando que cinemática, ela não é o top 3, mas todo ano está na prova. Ela não tem um alto volume de questão por prova, mas todo ano está na prova. Cinemática é figurinha carimbada, e eu colocaria aqui na sexta semana de revisão, estudar o conteúdo, aprofundar o conteúdo de cinemática, beleza? Daniel, logo na sequência, você colocaria o quê? Na sétima semana? Os conteúdos de dinâmica, mais especialmente as aplicações das leis de Newton, o estudo das forças. Todo ano na prova do Enem, cai conteúdos de forças, cai conteúdos que envolvem a análise vetorial, o estudo principalmente da força de atrito. Então eu colocaria aqui logo depois de cinemática, certo? A parte de dinâmica. E lembrando que na parte de cinemática, você teria que ver ali, né, a parte de lançamentos, que é muito importante, movimento uniformemente acelerado, e é isso que é recorrente na prova do Enem. Logo na sequência, dinâmica, e a gente entra agora num conteúdo que cai pouco, que seria a prioridade número 4, mas é um conteúdo extremamente importante para a preparação de você que quer fazer medicina, justamente porque ele é um fator de diferenciação. É um conteúdo difícil, é um conteúdo muito extenso. Geralmente as pessoas não dão a certa importância para ele, porque é muito extenso e cai pouco. Que conteúdo seria esse, Daniel? Eu até resumi aqui numa palavra só, chamada mecânica. Lembrando que esses conteúdos que eu coloquei nesse grupo chamado mecânica são impulso e quantidade de movimento, estática, hidrostática e gravitação universal. São 4 matérias que estão dentro aqui de mecânica, tá? Eu classifiquei mecânica como esse pequeno grupo que guarda esses 4 conteúdos. Então, de novo,
Dentro dessa prioridade 4, de que cai pouco, eu coloquei impulso e quantidade de movimento, gravitação universal, estática e hidrostática. Daniel, por que você acha que esse é um conteúdo extremamente estratégico para você que quer ser aprovado em medicina? Principalmente porque são questões mais complexas, mais difíceis, cai muito pouco e quando cai você precisa ali acertar para se diferenciar. Lembrando que geralmente numa prova não cai uma questão de impulso e quantidade de movimento, uma de gravitação, uma de hidrostática e outra de estática, não cai. Geralmente é uma desses 4 conteúdos, certo? Então eu coloquei aqui mecânica como sendo esses 4 conteúdos como um conteúdo que cai pouco. Não é recorrente toda a prova ter gravitação, não é recorrente toda a prova ter estática, não é recorrente toda a prova ter hidrostática ou conteúdos de gravitação universal, mas geralmente aparece uma desses 4 conteúdos aí que eu classifiquei como mecânica. Então cai pouco, mas é importante que você, que está se preparando ali para a medicina, consiga estudar ali nas últimas 3 semanas de revisão as questões que foram abordadas do Enem. E nas últimas 2 semanas de revisão, a gente vai colocar conteúdos que são difíceis de aparecer. A recorrência é muito baixa, então se por acaso cair um meteoro aí na tua casa e você não consiga passar as últimas 2 semanas de preparação do Enem estudando, então a gente vai colocar um conteúdo de baixa recorrência, né? Quais seriam esses conteúdos? Nessa ordem aqui, ó, eletrostática e eletromagnetismo, beleza? Então, revisando aqui as nossas 10 semanas em média de revisão, energia, a parte de ondulatória, a parte de óptica, termologia, eletrodinâmica, cinemática, dinâmica, os 4 conteúdos de mecânica, eletrostática e eletromagnetismo. A gente fez aqui 10 semanas médias de revisão. Lembrando que se você precisa aprofundar um pouco mais, fragmente esses conteúdos em mais semanas, de forma que você comece, claro, a revisão antes. É importante se planejar para isso, tá? E se você tem um pouco mais de facilidade, cara, tenta fazer isso aí um pouco mais acelerado em menos tempo, beleza? Então é isso, galera. Qualquer coisa, estamos por aqui.